Olha, nesse vídeo aqui eu tenho um conselho sincero para todos os investidores de Banco do Brasil. Um conselho que vem no momento em que muitos estão com dúvida. É quem via a ação do Banco do Brasil só subir, agora vê ela derreter. São mais de 20% de queda só nesse ano. E é um pessimismo que só aumenta. Olha só, recentemente saiu essa notícia com Goldman Sachs reduzindo estimativas para o banco. Já tem gente começando a fazer algumas contas aqui, perguntando se essa ação pode chegar aos R$16. E aí muitos investidores se perguntam, é hora de vender tudo antes que caia mais? Ou pelo contrário, é a oportunidade para comprar mais, diminuir preço médio? A gente tem um conselho para ti que te adianto, não é sobre comprar ou vender, é sobre algo muito mais importante. Eu chamei meu sócio Felipe Almeida aqui para te mostrar quais são os fantasmas que estão assombrando o Banco do Brasil, o que o passado do Banco do Brasil nos diz sobre essa fase atual e qual é o conselho aqui do Clube do Valor para você se proteger e tomar melhores decisões de investimentos em casos como o Banco do Brasil ou como outros que vão surgir no futuro. Então presta muita atenção no que o Felipe tem a dizer, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e para a gente entender por que isso tudo está acontecendo com o Banco do Brasil, uma empresa que nos últimos anos, décadas inclusive, teve aumento atrás de aumento de receita, seguido por aumento de lucro e o dividendo também que veio aumentando pra caramba, como a gente vê nessa figura aqui. Até que chegou o primeiro trimestre desse ano e o lucro veio extremamente abaixo do esperado, mais de 20% de queda, ninguém estava olhando para isso. Para você ter uma noção, foram praticamente 2 bi a menos de lucro da empresa. E isso aconteceu por algumas razões muito claras. A primeira delas e mais importante foi a inadimplência do setor agro, que é o principal setor que o Banco do Brasil empresta dinheiro. Aqui no Brasil, várias dessas empresas tiveram dificuldades com as suas contas financeiras por causa das crises do agro do ano passado e mais de 3% deles, nesse momento, já estão há mais de 90 dias sem pagar os juros dos empréstimos do Banco do Brasil. Além disso, a gente teve o impacto da nova regulação do CMN, a 4966. A gente já fez um vídeo explicando detalhes sobre essa nova regulação e como é que ela impacta o Banco do Brasil aqui no canal. Eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela para você clicar e depois assistir. E por causa disso, a receita do banco chegou a cair mais de 10%, quase 11%. E por fim, a inadimplência do banco, que de forma geral também aumentou pra caramba. O setor agro foi o que mais puxou, como a gente vê nessa linha azul clara, mas todos os setores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, também aumentaram sua inadimplência com o banco de um ano pra cá. E aí, por conta disso, o mercado como um todo começou a ficar mais pessimista com as ações do Banco do Brasil e passaram a cortar o preço-alvo, ou seja, dizer que a projeção de onde eles acham que a empresa vai chegar na cotação da sua ação, na verdade, agora é mais baixo do que era. Todo mundo olhando para o mesmo problema que o Banco do Brasil começa a enfrentar a partir de agora. Será que o setor agro vai se recuperar tão rápido assim? Será que essa inadimplência não vai sair de 3 para 4, para 5, para 6? Afinal de contas, quem está com a empresa mal das pernas, ela não melhora de um mês para o outro. Isso aqui pode ser que piore ainda mais. E são várias dessas as narrativas e razões, principalmente das pessoas que não estão vendo um cenário positivo para os próximos meses e até anos no Banco do Brasil. Beleza, a gente já falou bastante sobre isso. Vamos voltar um pouquinho no passado e a gente entender o que é que aconteceu no Banco do Brasil quando ele passou por momentos similares, não iguais a esse, mas similares. Lá em 2015, por exemplo, a economia do nosso país estava em um ano onde o Brasil só andava para trás. A gente entrou numa das maiores crises, enquanto o mundo estava bem das pernas. Naquela época, o banco acompanhou os movimentos do mercado do nosso país e apresentou uma queda de lucro de mais de 48%, sendo inclusive o único banco daquela época, até o momento, a ter uma redução dos seus lucros. E naquele momento, se a gente olha para a cotação da empresa, a partir dos anos de 2010, ela saiu da casa dos R$16, em alguns momentos até um pouco mais de 17, ali como em 2010, para bater algo próximo a R$6,50 no auge da crise ali em 12 de fevereiro de 2016. Ou seja, a gente está falando de mais de 60% de queda em questão de anos. Em compensação, se a gente observa o que aconteceu depois, quando o Banco do Brasil pegou um cenário de alta mais positivo para o Brasil, o cenário já foi diferente. Só de aumento na cotação, ela encontrou algo como 300% nos anos vindouros. E se a gente coloca dividendos na conta, aí ela melhora ainda mais. De 10 anos para cá, ela mais do que triplicou o dinheiro de quem investiu no banco nesses momentos. Isso quer dizer necessariamente que ela vai passar por um ciclo de alta nos próximos anos? Óbvio que não. Isso quer dizer que crises acontecem e muitas vezes elas são longas. Será que o Banco do Brasil pode cair para 17, 16, 18, 15 reais nos próximos meses? Ora, é óbvio que isso pode acontecer. Agora, um pouco de racionalidade e conta a gente precisa botar aqui. Vamos olhar para os próprios dividendos pagos pela empresa nos últimos anos. Vamos imaginar aqui que 2025 não vai ser um ano tão bom quanto 24 e 23 em termos de dividendos, por exemplo. Aí vamos fazer uma simulação bem breve. Vamos imaginar que o Banco do Brasil vai pagar algo como R$2
de dividendos nesse ano. Pouco menos do que ele pagou em 2022, visto que ele já pagou R$1,05 e ele tem mais uns 4 pagamentos de dividendos para fazer ainda nesse ano de 2025. Ora, num cenário como esse, se o Banco do Brasil paga R$2 e a cotação nesse momento está R$ 21,73, basta a gente dividir 2 por 21,73. Então a gente chegaria num dividend yield em 12 meses de mais ou menos 9%. E aí vamos imaginar um cenário onde a cotação começa a cair, mas na verdade o dividendo que ela vai distribuir não muda tanto assim. Ela vai continuar pagando os R$2 por ação, mas a cotação foi para R$16. Ora, num cenário como esse, então, R$2 seriam divididos por 16 da nova cotação, o que daria mais de 12,5% de dividend yield para a empresa. Ora, será que isso pode acontecer? Mais de 12% de pagamentos? Pode, tudo pode. Agora, se a gente olhar os últimos 10 anos, o dividend yield da empresa teve vários momentos que era cerca de 3, 4%, nos anos recentes chegou a ser de 7, no máximo 11, 8, 10, alguma coisa desse tipo e nunca 12. O que é que eu quero dizer com isso? Caso os lucros se mantenham e o preço caia nesse tanto, muito provavelmente o que vai acontecer é que o mercado vai voltar à pressão compradora, porque afinal de contas a rentabilidade da empresa voltaria a ser muito interessante e a empresa chega num piso de queda que acontece muito com empresas que pagam bons dividendos. Ou seja, é muito difícil a empresa cair pra caramba caso nada mais aconteça de muito impactante com seus lucros nos próximos meses e até anos. Tá, Felipe, então o resultado do Banco do Brasil estava ruim. Ao mesmo tempo, se tudo continuar do jeito que tá, ela não consegue ficar caindo mais muito. O que é que isso quer dizer? Será que vale a pena investir no Banco do Brasil agora? E para quem já tem as ações em carteira, o que é que eu devo fazer num momento como esse, Felipe? Será que eu compro mais, concentro mais, reduzo posição? E tá aqui o conselho que eu quero te dar a partir de agora. Agora, se você ainda tá na dúvida do que é que tem que ser feito para o teu caso em específico, a melhor resposta é olhar para como é que você está investindo hoje. E é justamente por isso que a gente criou a nossa sessão de consultoria gratuita, um espaço onde você vai conversar de forma individual com um dos nossos especialistas treinados aqui no Clube do Valor, para que ele olhe para a tua carteira e te dê um plano estratégico de como é que você pode aproveitar bem as oportunidades do mercado, sabendo sempre o que fazer. Para você participar dessa sessão de consultoria gratuita e para que a gente te mostre todas as filosofias que fizeram com que a gente atingiu mais de 4 bilhões sobre aconselhamento aqui no Clube, eu vou te convidar a fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, o meu conselho para você é: você não precisa ficar tentando prever o futuro para saber o que fazer com a empresa. Porque afinal de contas, a narrativa para o Banco do Brasil sempre foi muito positiva nos últimos anos. Enquanto a empresa só subia, todo mundo queria comprar para receber cada vez mais dividendos. Mas e quando ela lá passou um período de 2007 até 2016, quase 10 anos, para apresentar uma rentabilidade de menos 55%? Você aguentaria passar 10 anos vendo seu patrimônio cair pela metade? Ora, muito provavelmente o que teria acontecido contigo aqui é que você teria vendido essa empresa por achar que ela não dava mais resultados ao longo do tempo. Ou seja, mesmo uma empresa que é muito boa hoje, ela pode não ter sido a melhor escolha em um outro espaço de tempo. E é por isso que o que você precisa de verdade é ter uma diversificação inteligente na tua carteira. Não é só investir nas ações do Banco do Brasil e deu. Você precisa, na verdade, de uma carteira de ações que faça sentido para você. E mais ainda, não é somente investir numa carteira de ações. Você precisa de outras classes de ativos vencedores na tua carteira para ter resultados acima da média. Um exemplo muito claro disso é quando a gente olha para as simulações do que aconteceu com o mercado americano, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, que está na tela para você. Compara com o que aconteceu com o mercado brasileiro de ações na mesma época. Quando a gente compara com uma carteira misturada desses dois ativos ao longo do tempo, o que a gente percebe é que uma estratégia que misturou metade de ações brasileiras e metade de ações internacionais teve uma rentabilidade muito mais positiva do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. O que comprova pra gente que diversificar de forma inteligente é o melhor caminho em mais de uma ação e em mais de uma classe de ativos. Tá, Felipe, mas se eu gostar de uma estratégia de dividendos e eu estiver olhando pro Banco do Brasil agora, como é que eu faço para saber se ela faz sentido? Bom, aí para isso a gente precisa de critérios muito claros, que não fiquem somente de essa ação é muito boa, ela não pode cair mais. Afinal de contas, eu já te mostrei que tiveram períodos muito ruins pro banco. Mas eu acho que em algum momento ela vai se recuperar. Investir com base em futuro nunca faz sentido, porque a gente gosta de ter critérios claríssimos como esse aqui na tela. Lucro positivo no trimestre, lucro crescente nos últimos 3 anos, limites de payout, empresas menos voláteis e, óbvio, empresas que paguem altos dividendos nos últimos 36 meses. E a única razão dessa estratégia aqui chamada máquina de dividendos fazer sentido é porque ela apresentou resultados muito positivos para quem seguiu uma estratégia como essa nos últimos anos. É isso que está aparecendo aí na tua tela, onde o resultado foi de 4 vezes maior do que o próprio índice Bovespa. Inclusive, se você quiser conhecer mais essa estratégia, como a gente chegou nela, e conhecer 7 empresas que estão dentro das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa segundo a máquina de dividendos, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu te contando tudo isso. Vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo. E quando a gente olha para o caso do Banco do Brasil, a gente vê um lucro positivo nos últimos 3 anos, todos os critérios sendo respeitados
limitados e um dividend yield médio ponderado nos últimos 3 anos de mais de 10% ao ano, colocando sim, nesse momento, o Banco do Brasil dentro das 10 maiores pagadores da Bolsa. Ou seja, quem está montando uma carteira nessa estratégia hoje, o Banco do Brasil entraria. O que não quer dizer que ele vai ficar para sempre. Basta ele não respeitar mais esses critérios, ele vai simplesmente sair da estratégia, para que entre uma outra ação melhor no lugar. Dito tudo isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter mais clareza de como encarar um cenário como esse. Me conta aqui embaixo o que é que você achou, se a gente agregou valor para você no dia de hoje. E eu vou deixar um vídeo bem similar a esse aqui para você continuar acompanhando a gente aqui no canal. Vou estar te esperando no próximo conteúdo.